RAW ou JPEG? Essa discussão em 2026 ainda faz sentido? Fala pessoal, Christian da GoImage aqui, hoje num papo um pouco mais técnico, falando sobre formato de arquivo, extensão de arquivo, aquela parada que pode fazer a sua fotografia mudar, né, dependendo de como é que você fotografa. E para discutir nessa conversa de hoje, temos aí o nosso mestre Fernando Daiprá. Seja muito bem-vindo, Fernando, mais uma vez, sempre bom te ter por aqui. Sempre bom estar aqui, estou feliz da gente estar conversando e seguindo nesse papo, e vamos aprofundar um pouquinho aí, e que as opiniões sejam diferentes e o debate aconteça. Muito bem. O nosso mestre Eduardo Vanassi, que não gosta muito de fazer edição, né, Vanassi? Gosta de editar fotos? Eu tô pela confusão, entendeu? Eu tô Tu quer saber exatamente, eu tô pelo crime. E o Pedrão. Pedro, e aí, Pedro? Fotografa em que hoje, Pedro? Cara, gravou na câmera, tá bom, já bom, é isso? Se eu olhar ali, tá bom. Nem olho se tá em RAW, se tá JPEG. Não, tô brincando. Depois a gente fala sobre isso. Tem várias teses. Cara, olha só, eu vou começar hoje, porque assim, ó, esse papo eu gosto muito, por quê? Pra quem não sabe, né, antes de ter a GoImage, eu tinha um ateliê de edição de imagens, né? E eu era, assim, meio bonzinho no Photoshop, cara, porque na época era Photoshop, tá? Pra vocês entenderem, eu comecei no Photoshop 5.5, tá? Não era nem Creative Suite ainda, não era nem... daí pra... Eu tô judiado, cara, eu peguei muita estrada de chão. E eu estudei muito, tá? Estudei muito a parte de Photoshop naquela época. Claro que hoje com IA, né? Hoje com IA, tipo assim, essa discussão acho que meio cai por terra, tá? Mas na época era mais ou menos assim. O cara pegava uma foto de, sei lá, ia fazer um splash, sabe splash? Que tu joga o negócio lá e daí faz aquele negócio, né? Então, Clício Barroso... Saudoso Tony Genérico era o rei do splash. Estive no estúdio dele, tipo, em São Paulo. Eu estudava com uma galera assim, sabe? Tipo, o Alexandre Kise, que é um papa do Photoshop, né? Hoje tem um grande cara que é uma referência também no Photoshop a nível nacional, que chegou a ser meu sócio, que é o Matheus Loreto, é de Caxias do Sul. E, cara, era meio que uma construção, sabe? Tu pegava um pouquinho de cada coisa e ia trabalhando, tinha que entender um pouquinho mais de luz, entender uma parada assim, sabe? Só que ainda, à época, eu me posicionava muito para fotógrafo, eu editava muito as fotos para fotógrafo. E tinha um grande fotógrafo, tem, né, um grande fotógrafo aqui em Caxias do Sul, que eu acho que ele sempre foi muito avesso ao formato RAW na época, né? E aí, o que acontece, né? Eu tive uma discussão meio severa com ele, né? Ele, não, mas eu não fotografo em RAW porque eu não erro tanto assim. Eu achei um pouco infeliz o comentário dele, porque eu achava que... Mas aí era a minha opinião na época, né? Hoje, como eu tô um pouco mais atualizado, não sei como é que as coisas estão. Mas eu achava um pouco de desleixo, sabe? Porque muitas vezes, assim, pô, tem um vestido da noiva estourado. Não é que o RAW vai resolver tudo uma fotografia ruim, né? Mas, querendo ou não, te dá mais possibilidades, sabe? Então eu sempre fui adepto do RAW e sempre gostei de trabalhar com arquivos que me dessem mais possibilidade de edição, tivessem um alcance dinâmico um pouco mais profundo, um espaço de cor muito mais trabalhado, que isso tudo ajudava também para deixar uma fotografia melhor, porque no final das contas era isso que ficava para o cliente final, né? Mas e aí, como é que é a opinião de vocês hoje? O que faz sentido, de fato, essa discussão hoje? Porque melhoramos bastante a qualidade dos arquivos, né? A profundidade deles mesmo no JPEG, né? Só uma coisa para mostrar para vocês, ó, depende muito do dispositivo que você está usando para fotografar, tá? Depende muito do dispositivo. Claro que faz sentido o RAW, mas aqui, ó, irmãozão, vou te falar um negócio, tá? O JPEG é plenamente utilizável. Quero deixar aqui, eu não quero desdenhar do JPEG. Eu fotografo em RAW, tá? Mas caso precise, vamos lá, tem um uso. Pô, eu vejo o pessoal fotografa esporte, o pessoal fotografa evento, que você quer que a coisa saia rápido, né? Cara, daqui dá para mandar direto, tá? Daqui dá para mandar direto o arquivo, pô, o troço sai muito bom, tá? Eu vou falar sobre o que eu faço, né? Fotografia de casamento, basicamente o que eu faço. Eu faço outras coisas também, mas falando de fotografia de casamento, eu não vejo sentido nenhum andar com carro popular se eu posso andar com carro de luxo. Ponto. Sempre RAW. Por quê? Porque ele me permite fazer coisas que o JPEG não vai permitir. Ele vai fazer com que eu tenha um zelo e um cuidado pelas minhas imagens que no JPEG eu não consigo ter. JPEG é ruim? Não, não é ruim. Mas o RAW é melhor. Ponto. Simples. Se tu tem a condição
de trabalhar essas fotos depois e entregar algo melhor para o cliente, por que não fazer? Agora, se tu não sabe trabalhar, fotografa no JPEG. Se tu não sabe, se tu não tem tempo para trabalhar, se tu vai fotografar esporte, tem que ser rápido, beleza, vai no JPEG, ele resolve tua vida. Hoje as câmeras são muito melhores, mas assim, para mim é incabível eu fotografar um casamento de JPEG. Se tu não sabe trabalhar, eu obrigatoriamente sugiro que fotografe em RAW. Cara, ainda não tô 100% tecnicamente, cara, eu com certeza fotografaria em RAW, porque isso vai te dar... Depende, Cris. Depende, porque se a pessoa, ela fotografa bem, pô, ela dominou a câmera, dominou luz e tal, mas ela não domina a parte de pós-produção. Nesse caso, é melhor ela trabalhar no JPEG. O que eu acho inadmissível, porque a pós-produção pode fazer com que tu chegue num resultado muito além do que o JPEG vai te dar. Se tu entender o que tu vai fazer depois, tu vai entender como tu tem que fotografar e tu vai chegar no resultado, certo? Mas se tu não entende do que tu vai fazer depois, se tu não sabe onde tu pode chegar, ou se tu não quer, simplesmente tu não quer fazer, tu vai aceitar ter uma fotografia talvez nota 7, pô, tá aqui, tá bom, o JPEG, eu fotografo bem, tá entregue, beleza, tá tudo certo. Eu fotografo 100% em RAW. Na verdade, eu fotografo sempre em RAW e JPEG, o JPEG é meu backup, né? Mas eu nunca uso ele. Eu acho que essa parte que o Daipara falou ali, de onde tu quer chegar com o teu arquivo, ele também é um fator muito importante, porque a gente vê tratamentos e identidades de alguns fotógrafos que ele mexe mais, ele precisa de mais coisas, de mais maleabilidade para editar. Tu quer os brancos, os pretos de uma forma, tu precisa disso para chegar no teu resultado. Mas se o cara tem uma edição mais simples, eu não vejo por que também não testar o JPEG. Se tu não vai fazer tanta coisa naquilo ali, se tu não vai fazer algo que vai mudar muito, precisa puxar muito os pretos, os azuis, seja lá o que for, sabe? Então, e olha que, vamos lá, daí falando da minha realidade aqui, o meu tratamento, quem olha no meu Instagram ali, vê que é um tratamento que mexe bastante. Eu não vi diferença no RAW e no JPEG, tá? Para estúdio. Hoje eu fotografo eventos em RAW e ensaios no estúdio em JPEG, por conta da agilidade. É muito mais rápido, é muito mais tranquilo. Cara, o ensaio eu baixo em segundos, sabe? O tratamento é rápido, como a Marília trabalha fora, os arquivos vão pelo drive e tal, não sei o quê. E no produto final, não tem diferença nenhuma. Não tenho a segurança de fazer isso no evento, né? Evento eu não consigo ainda só fazer em JPEG. Mas dentro em breve eu vou testar. Eu fotografo em RAW, mas JPEG junto, né? Uma hora eu vou pegar só o JPEG e vou tratar só o JPEG e ver o resultado final. Vamos lá. Isso vai fazer com que eu fotografe só JPEG evento? Acho que não. Pode ser que eu faça o contrário daí que eu faço hoje. Eu uso o JPEG para tudo e caso dê uma merda, assim, tem aquele arquivo que é muito importante, eu tenho o RAW lá para backup. Mas, cara, eu acho que tudo vai de teste. Tudo vai de teste, sabe? Se o teu produto final em JPEG tá satisfatório, vai embora, meu irmão, vai embora, entendeu? Agora, se isso tá te atrapalhando, daí, pô, realmente vale a pena. E vamos lá, né? O cara que tem pouco HD, o cara que tem um computador mais lento, o cara que tem... Cara, desapega, tenta desapegar, não fica lá horas editando uma parada pesada pra caramba, demora 3 dias pra importar um evento no Lightroom ali, entendeu? Testa no JPEG e manda sabe andar. o que tá acontecendo, velho? Tem o seguinte, tá? O pessoal troca mais de câmera que de computador. Isso está acontecendo. Então, o que acontece? O cara tem comprou um MacBook Intel, aquele último i7, né? Só que na época ele tinha uma Mark III. E hoje o cara tá com uma R6, Mark II. Meu irmão, o M1 não é mais processador para você trabalhar com volume de foto em RAW para uma câmera dessa. Não é mais. Você vai ter que entender que tem que trocar de computador. Eu acho que... Não. O M1 quase ainda dá, Eduardão. O problema é o i7 lá, isso daí não dá. O i7 não tem como. Não tem como. Não tem como. Você teria que ter o quê? Um M4. M4 vai, tá? M4 vai. Dependendo do volume de fotos também, o que você quiser fazer, M4 32 GB, pô, aí, né? M5. Mas agora você tem que entender. Não adianta você pegar, não, pô, peguei uma XH2. Irmão, você tem arquivo de... O arquivo tem 200 mega, um arquivo RAW. Olha isso, 200 mega, irmão. Inclusive, ela tem esse slot para esse cartão, sei lá o que porra esse cartão aí, CF, Express, sei lá. E por quê? O arquivo é gigantesco, cara. É gigantesco. Então, você tem que entender isso. Eu acho que isso aí que tá o detalhe. Se você não tem como trocar de computador, cara, dá para levar em consideração. Porque hoje o arquivo JPEG não é tão ruim assim, tá? Mas eu não consigo ver um mundo onde dá para fotografar um evento com o arquivo JPEG, cara. Eu não consigo ver um mundo aí.
Eu acho que tem que ser muito bom, né? Tem que ser muito bom. Agora, no estúdio, olha, sendo Fuji, pra mim, tá? Eu acho o arquivo da Canon uma porcaria, o JPEG, cara. Não consigo usar um JPEG da Canon. Não consigo usar um JPEG da Sony. Testei os dois aqui, parece que não vem. Vocês sabem quem que desenvolveu esse modo filme das câmeras da Fuji? E por que ele é tão bom? Eu fiquei sabendo isso diretamente quem me falou foi o Namur, né? Que tem contato direto com o pessoal da Fuji, né? É o mesmo time de engenheiros responsável pela produção dos próprios filmes. Eles, em parceria com o time de TI, eles fizeram uma análise minuciosa de cada um dos arquivos para passar para o cara quais seriam as características que a imagem teria que ter para que ela fosse fidedigna ao resultado que é gerado pelo filme. Por isso que é tão bom, né? Porque assim, cara, todo mundo que usa, né, uma câmera da Fuji, nossa, mas como fica legal esse sistema de preset, não é bem preset, tem outro nome mais legal, né? Mas esses presets que simulam os filmes, né? Tipo, ó, a imagem que tá vindo na minha câmera aqui é a imagem do Provia. Sem nenhum tipo de ajuste, ó. Essa é a imagem que eu teria, minhas fotos sairiam assim. Já estão bem bacanas para um uso de dia a dia, né? Eu acho que tem muito disso também, tem muito também do equipamento que o cara vai usar. Eu, quando eu vejo um JPEG da Sony, porra, um arquivo RAW editado de uma câmera Sony, meu Deus, maravilhoso, mas um arquivo JPEG, eu entendo porque o cara não usa um JPEG na Sony mesmo. Um troço meio lavado, aí tu tenta ajustar lá no menu, parece que quanto mais tu ajusta, pior ele fica, cara. Então é melhor deixar ele lavado, né, que depois tu dá um contraste, caso precise, né, da prática para me entender, tu dá um contrastezinho lá, né, porque assim, o JPEG não... Agora, e tem muito disso, que às vezes a pessoa não leva em consideração, é o computador que ela está usando e também o equipamento. Panasonic também, eu vi uns arquivos JPEG muito bonitos. Muito bem, o que é muito bonito hoje em dia é você ser Prime da GoImage. Basta escanear o QR Code que está aí na tela para você ter acesso a todos os benefícios que o GoImage Prime oferece para você. Então, além de cashback, tem desconto no GoImage Pay, tem galerias, né, com até 100 mil imagens, onde você pode ir lá demonstrar os seus álbuns em 3D, fazer com que o seu cliente faça a escolha das fotos, você pode vender foto extra por lá, tem muita coisa legal no Go Gallery. Além disso, tem, né, o GoImage Academy, com inúmeras aulas, imersões, tem muita coisa legal também no GoImage Academy, inclusive com os 3 que estão aqui no nosso Papo GoImage, os 3 têm conteúdos muito legais lá no GoImage Academy para você. Tudo isso tem por R$ 39,90 na assinatura anual, então é muito barato para você ter muito benefício. Acesse o QR Code e torne-se GoImage Prime e faça parte dessa comunidade. Olha só, gente, e o JPEG Mini, cara? Como é que vocês usam o JPEG Mini? Eu sei que eu vou fugir um pouquinho da pauta, mas assim, me ocorreu de perguntar. Eu fiz alguns testes, acho que inclusive foi o Gustavo Vanassi que me falou a primeira vez do JPEG Mini, acho que foi ele, que me mostrou um site onde fazia a comparação do JPEG normal para o JPEG Mini, e isso fazia muito sentido, né, à época. Mas e hoje vocês usam para uma questão de economia de espaço, para backup, como é que funciona? Uso 100% em todos os trabalhos que eu entrego, antes de entregar, passo no JPEG Mini. E sem prejuízo nenhum de qualidade? Nada. Todos os meus álbuns, quadros, tudo, faço depois dele e tá tudo certo. Cara, tem um detalhe importante nisso, né? Prejuízo de qualidade, né? Até que ponto isso aí é relevante para o cliente final? O tempo dirá, né? Quem tá certo ou quem tá errado. Mas, cara, eu desconfio que a grande maioria dos fotógrafos se preocupa demais com isso. Demais. Botar o zoom lá 200%, ver se a nitidez... Cara, vamos lá, gente. Vamos lá. Eu não sei em relação à impressão, Cris, porque eu acho que vou chegar lá. Existe uma questão, a partir de uma linha não faz diferença. Deve ter uma linha que daqui para cima, velho. Tanto faz pro Instagram, pra rede social. Cara, menos ainda, eu acredito. Eu não sou especialista no negócio. Mas vamos lá. Cara, se vocês verem os meus arquivos de perto, é uma bosta. Mas uma merda, entendeu? É horroroso. Horroroso. Que diferença faz? Na impressão fica bom? No Instagram fica bom? A cada 30 clientes, 40, 50 clientes, vem um que fala, Pedro, tentei aproximar essa foto que tá meio estranho. Eu falo, realmente, não é para aproximar, usa de longe. Não falo em outras palavras, mas é isso, entendeu? Cara, eu acho que às vezes a gente tem que cuidar para não ter esse, sabe, o cara fica perdendo um tempão. Ninguém faz nada de fine art, ninguém vai aumentar tua foto 300% para ver alguma coisa. E daí na impressão, cara, eu acho que onde é o maior problema que eu vejo,
Eu acho que o problema nem é tão grande assim, que é na hora da impressão. Eu vou comentar para vocês do ponto de vista mais técnico, falando da área da impressão, como é que isso se comporta, tá? O que que acontece? Nós e todos os outros, sem exceção, todas as outras encadernadoras, tá? Pelo menos as que usam sistemas que as fotos vão pela internet, tá? Existe um resize, ou seja, existe um redimensionamento da foto. E aí, a gente criou um algoritmo aqui, o nosso, né, o da GoImage, ele é um algoritmo próprio, é uma coisa que nós mesmos desenvolvemos, aonde a gente chegou a fazer a prova às cegas, vamos dizer assim. A gente faz a conversão para o perfil de cor, aliás, é tirado o perfil de cor, tá? E por que eu tô falando dessa parada? Só para vocês entenderem do ponto de vista de tráfego na internet, tá? Para transitar essas fotos, esses arquivos de forma mais fluida. Tem algumas coisas que impactam no peso do arquivo, né? Uma delas é o próprio perfil de cor embutido, a parte que vai do EXIF da foto, tem muita coisa ali por trás do arquivo que influencia no tamanho dele, né? Coisas que são irrelevantes para a impressão, porque depois aqui é feito um outro processo, tá? Então, quando o fotógrafo faz o upload das imagens, existe por trás um redimensionamento nas imagens para que ela tenha a resolução ideal para que a gente consiga ter a impressão na melhor qualidade possível. Chegou num momento onde a gente conseguiu entender que um tamanho de arquivo X, depende do tamanho que é escolhido, né? Então, sei lá, vamos botar que uma foto seja 15 por 21. Eu não tenho necessidade para imprimir uma foto 15 por 21 de um arquivo que tenha lá 30 megabytes. Não há a mínima necessidade. Isso deixa o processo todo mais lento, né? Deixa a transferência dos arquivos lá para o fotógrafo muito mais lenta, e isso na prática não faz diferença nenhuma. Então a gente conseguiu chegar num cálculo aqui, onde a gente botou em torno de 8, 10 imagens, né? 15 por 21, né? na mesa, e depois outros tamanhos, e a gente começava a pegar quais as que a gente entendia que não tinham qualidade, né? Chegou num determinado momento que a gente não conseguia mais saber qual que era o arquivo original e qual que era o arquivo reduzido, porque na impressão não fazia mais diferença. Então, essa discussão acerca também da qualidade do arquivo, ela é relativa porque na impressão chega num ponto onde nenhum tipo de impressão vai fazer com que o arquivo maior ou com mais qualidade, vamos dizer assim, vá fazer essa diferença. Porque aí existem algumas limitações técnicas da própria impressão. Então a gente conseguiu chegar no melhor dos mundos, tem um arquivo que flui bem e que não te dá um prejuízo visual. Outra coisa importante falar, que é o campo de visão. Quanto maior a impressão, mais longe o espectador vai estar para ver. Por exemplo, você não consegue ter um outdoor daqueles que estão aqui. Se tu chega perto de um outdoor, os pixels, né? Ou seja, a impressão é desse tamanho, cara. Porque tu não tem a necessidade de visualizar isso de perto. Tu só vê um outdoor com um campo de visão muito grande, muito longe, né? Claro que aí eu vou tirar um pouquinho da parte da fine art, né? Onde a gente tem aí uma fotografia que tem um nível de picolitragem muito baixo, que tem que ter uns detalhes muito mais... Então aí, nesses casos, a gente tem impressões grandes, né? Com uma qualidade absurda, porque daí a pessoa vai para admirar a obra mais de perto, quer ver o detalhe, mas aí a gente está falando de um outro mercado. Então, no site da GoImage e toda essa parte, ela é feita a ponto de, sim, o ideal é ter um arquivo bom na entrada lá para o fotógrafo, seja em RAW ou JPEG, mas na saída dele, na impressão, existem alguns mecanismos que não fazem tanta diferença, né? Então, acho que isso é importante só deixar claro aí pra galera que tem um apego muito grande no arquivo, porque na impressão às vezes não dá tanta diferença assim, tá? Claro que não dá pra mandar um arquivo muito cagado, tá, gente? Porque também não vai salvar a lavoura, né? Então é mais ou menos por aí. Só um comentário, né, que eu não falei antes, é que no dia 26 de agosto a gente vai ter o workshop da GoImage de iluminação e de direção, né, Vanassi? Não é edição, é direção, porque no outro vídeo eu falei errado. Direção. Vai ser um dia muito legal com aulas práticas aí, só com fera na fotografia. Pedro Santos, o Léo Dias, a Karina Martins. Espero que o Daiprá possa ir nos visitar também, né, Daiprá? Se estiver aí de boa, por favor, é muito bem-vindo. E o Vanação também vai falar sobre marketing e também a parte de vendas. Então vai ser uma coisa muito legal. O nosso time que está sempre ligado já colocou ali, ó, a landing page do workshop presencial, e espero que a gente possa ter um dia muito legal para trocar ideia, né, e discussões muito saudáveis. Esse é o objetivo da GoImage.
Mais alguma coisa em relação a isso? Acho que o recado que fica desse vídeo é a galera relaxar um pouco, sabe? Ter essa... Eu, particularmente, Christian, se fosse fotógrafo, obrigatoriamente investiria, sim, em computadores que pudessem processar com eficiência o formato RAW, né? E eu fotografaria RAW e JPEG. Mais importante até do que a câmera, cara. Acho também, tá? Eu acho que o cara tem que investir, não sei se o Daiprá concorda comigo, o Pedro eu sei que não, né? Mas eu acho que se a gente for olhar em ordem de importância, claro que o cara já precisa necessariamente ter uma, tá? Mas eu acho que vem computador, porque o computador te libera tempo, irmão. Se tu te libera tempo, tu consegue fazer marketing, tu consegue fazer uma série de outras coisas. Computador vem em primeiro lugar, que é a tua ferramenta de trabalho. Depois do computador vem lente e depois vem a câmera, velho. Concordo. Eu com certeza compraria bons computadores, trabalharia com o melhor que eu pudesse na questão da captura do arquivo para ter uma boa edição, mas entendendo que a saída, sempre, até para não contradizer aquilo que eu acabei de falar, a saída, ela, neste caso, não tem tanta relevância, mas pelo menos para eu dar a identidade que eu quero, é bom trabalhar com um arquivo que me dê mais possibilidades. Obviamente, né, se a gente está falando aí de uma fotografia mais, sei lá, uma foto esportiva e tal, que depende de tempo, né, então daí o JPEG pode ser que possa fazer mais sentido. Eu vou fazer só um adendo aqui que o Vanassi falou, talvez pode assustar um pouco as pessoas, mas a minha editora aqui no escritório usa um M3 Pro com 18 GB. Dá conta de tudo, de tudo. Mas eu não faço... Normalmente eu não faço um casamento todo grandes lotes nesse computador, mas eventualmente eu faço quando eu tô dando uma mão. Eu uso um computador, aqui eu fui até confirmar qual que é, tá? Tô aqui sobre este Mac. É um M4 com 16 GB de RAM, é um M4 Air. Eu não faço vídeo, só faço foto, tá? Esse computador deve custar, no país vizinho ali, uns 5, 6 mil reais. Não, deve estar mais caro, um pouquinho mais caro. Será? Eu acho que deve estar uns 7. Vou até abrir. E botar os 20% também do cara para trazer, Ó, Vanação, não, tô dizendo pra, tá aqui, é igual o meu, um M4 Air, 16 GB, 512 de HD, 6.200 lá, né, lá, se tu tem uma viagem e tal, assim, não é nenhum absurdo se tu trabalha com fotografia. Muito bem, esse foi mais um Papo GoImage. Como você pode ter percebido, coisas muito legais sempre saindo do Papo GoImage. Se você gostou, deixa aí o seu comentário, deixa o seu like, se inscreve no canal. Ajuda a gente aí, ajuda a gente a sempre trazer pessoas cada vez mais relevantes, né? E sempre trazendo papos legais aí pra você. Enfim, aprofundar a sua fotografia, ter uma percepção diferente, né? Que eu acho que isso é muito legal e esse é um dos propósitos da GoImage, né? Fazer com que o mercado evolua e cresça sempre, né? Então esse foi mais um Papo GoImage e nos vemos no próximo.